Paz do Senhor, amados irmãos, meus irmãos que estão online, um grande abraço para todos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire Costa. Em nome do nosso pastor, eu quero cumprimentar todos os pastores, dirigentes, irmãos e também as pessoas que estão nos acompanhando online. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, a primeira carta à igreja de Éfeso. Graças a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, esse nome é um nome grego que está associado a mistério, até a terror, né? Quando falou Apocalipse, tem gente que entra em pânico, né? Mas na verdade, a palavra Apocalipse para o português é simplesmente revelação. Não tem nada de pânico, é uma palavra maravilhosa que Deus envia para os seus servos, uma palavra que tem que ser trabalhada na igreja, fomentada, estudada e guardada nos corações. O pastor Jarbas iniciou lendo aqui Apocalipse, capítulo 21. Vamos aqui refletir sobre o capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo João, e essa carta especificamente que foi enviada para a igreja de Éfeso, ela tem um conteúdo espiritual tão grande, tão importante, tão edificante, que não foi só para os irmãos que viveram há 2000 anos atrás ali na cidade de Éfeso. Essa é uma mensagem para mim, hoje aqui, 28 de agosto de 2020, para você que está sentado aqui, que leu comigo, essa é uma palavra de Jesus para o seu coração. Para você que está aí na internet, você que está nos acompanhando online, essa leitura que fiz é a escrita, é a palavra do Senhor Jesus para os cristãos de uma maneira geral. Porque existem pessoas que pensam, que imaginam e fazem a interpretação apenas histórica do Apocalipse, achando que as 7 igrejas, as 7 cartas direcionadas às igrejas em Éfeso, são simplesmente periodização histórica. Acham que são apenas períodos históricos. Existem teólogos que fazem essa leitura. É plausível fazer em uma perspectiva apenas de interpretação, mas não pode achar que esses assuntos direcionados a cristãos
seja apenas de períodos históricos. Aí eles pegam as 7 cartas, dividem em 7 períodos, chamados dispensações da igreja, e falam simplesmente, não, isso aqui, Éfeso é a primeira, que representa simplesmente a igreja do primeiro século. Não, isso é uma interpretação teológica, não é uma verdade absoluta, não é uma interpretação bíblica, é a interpretação de algum teólogo agora, vamos dizer recente, ou seja, nos últimos 2, 3 séculos, que fez essa leitura, que é aceitável. Inclusive a gente até aprende isso na escola teológica, a periodização da igreja com base nas 7 cartas do apóstolo João à igreja, mas isso é apenas uma possibilidade de interpretação. Infelizmente existe igreja que pegam isso e transforma essa ideia de períodos históricos como sendo uma verdade absoluta, e isso é um grande equívoco, porque essa é uma palavra de Jesus para o meu coração, essa é uma palavra do Senhor Jesus para o seu coração. O Senhor fala conosco através dessa palavra que Ele direcionou para a igreja de Éfeso. Existe um outro grupo que olha o livro de Apocalipse apenas como simbologia. Não, isso aqui são símbolos, são analogias. O próprio Agostinho de Hipona, considerado o grande doutor da igreja católica, interpretava o Apocalipse de maneira analógica, simplesmente simbólica. Então ele não acredita no milênio literal, embora ele acreditava antes, depois ele mudou de opinião. E outras pessoas também hoje, inclusive igrejas reformadas, protestantes, que olham o livro de Apocalipse como simplesmente um livro de símbolo. Não, isso aqui é apenas simbolismo. Não, irmão, a palavra de Deus não é assim não. Essa aqui é a revelação do Senhor Jesus para os seus servos, e é abençoado, é bem-aventurado quem acolhe essa palavra revelada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não estamos falando aqui apenas de simbolismos. Agora, a primeira carta que o Senhor revelou e que encaminhou foi para a igreja de Éfeso. E eu preciso aqui fazer uma reflexão sobre essa igreja, para que eu possa entender a dimensão do conteúdo da carta. Primeira coisa que eu preciso entender, a igreja de Éfeso, pelo menos na época do apóstolo Paulo, Paulo passou na sua segunda viagem por Éfeso. Então já tinha alguns irmãos em Éfeso quando ele passou na sua segunda viagem, que ele estava indo para Jerusalém. Depois ele voltou na sua terceira viagem missionária e ficou 3 anos lá na cidade de Éfeso, lá na escola de Tirano, falando sobre a palavra de Deus. No mês de novembro de 2019, eu tive a oportunidade de ir lá nas ruínas de Éfeso. Estava lá o pastor Cleuton, a irmã Rose, a irmã Marta, o pastor Cláudio do aeroporto esteve também, o irmão Lindivan, a irmã Tereza aqui do círculo de oração esteve com a gente também, e outros irmãos estiveram conosco ali em Éfeso, e oramos ali, lemos a palavra ali nas ruínas, e deu para nós vermos o tamanho da cidade. Era a maior cidade da Ásia Menor. Para os irmãos ter uma base, a cidade de Éfeso tinha entre 200 a 300 mil pessoas morando lá. Uma cidade romanizada, completamente integrada no Império Romano. Era a grande capital de Roma, na Ásia Menor. Era um porto. O rio Caistro desembocava na cidade, e ali então era um porto de entrada para toda a Ásia Menor. Paulo, sabedor da importância de Éfeso, ficou 3 anos e meio basicamente ensinando a palavra. Então a igreja ali foi uma igreja que teve o privilégio de ter como pastor o apóstolo Paulo, mas era uma cidade pagã. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 20, você vai ver o que aconteceu ali em Éfeso. Quando a palavra de Deus começou a penetrar na cidade, muitas pessoas que moravam em Éfeso começaram a aceitar o Senhor Jesus, a se converter, e virou um problema para aquela sociedade pagã, porque em Éfeso estava o grande templo, o templo da deusa grega Artemis, ou romana Diana, a grande deusa Diana dos Efésios.
Esse culto à mãe, porque ela era a mãe dos efésios, para os irmãos ter uma base, o templo de Diana era 4 vezes maior ao Partenon. As ruínas que nós vemos lá no Partenon de Atenas hoje, aquele templo grego em Atenas, o templo de Diana era 4 vezes maior que o Partenon. Era uma joia, porque ele era todo de mármore branco com filetes de ouro. Era uma das maravilhas do mundo antigo. O templo era tão importante para a Ásia que virou um banco. Tinha gente que ia lá depositar dinheiro, tesouros. Então era uma cidade que recebia romarias. E o apóstolo Paulo enfrentou esse paganismo, não só o paganismo do culto a Diana. Em Éfeso haviam mágicos, ocultismo, pessoas que mexiam com magia. Era uma cidade treva, irmãos, trevas profundas. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, levou o Senhor Jesus e as trevas começaram a ser dissipadas. E houve um rebuliço em Éfeso de tal maneira que as pessoas que vendiam imagem, os ourives, que vendiam miniaturas da deusa Diana, que era uma imagem horrorosa, porque a imagem da deusa Diana que ficava dentro do seu grande templo, é uma mulher cheio de seios, porque ela representa a fertilidade e a mãe. O culto dela era a sagrada prostituição. Milhares de mulheres iam para esse templo, e lá nesse templo se cultuava também Baco, que é o deus da bebida. Então imagina, bebida e fertilidade era uma coisa horrorosa. Normalmente era na época de primavera, entre março a maio, mais ou menos, para a região da Ásia Menor. Eles faziam esses bacanais, essas orgias, e muitas adolescentes e mulheres se engravidavam, aí eram expulsas do templo, ficavam na sociedade marginalizados, os filhos nasciam, ficava tudo na rua. Era uma depravação, uma situação horrorosa. E lá eles continuavam olhando para Diana, inclusive esses órfãos, entre aspas, como a grande mãe. Esse era o contexto. E Paulo foi lá pregar, e muita gente se converteu, deixou Timóteo como pastor da cidade de Éfeso, e foi embora para Jerusalém levar a oferta para os pobres, e não voltou mais, porque de Jerusalém ele ficou 2 anos preso em Cesareia, depois mais 2 anos preso em Roma. Isso significa que 4 anos, entre 2, 3 ou 4 anos depois, ele escreveu a carta para os irmãos em Éfeso. Uns teólogos acham que ele escreveu essa carta 2 anos depois, preso em Cesareia, mas a maioria acha que ele escreveu a carta preso em Roma, mandou para os efésios. E olha, ele vai atacar uma doutrina dos efésios logo no início da carta. Olha como ele vai apresentar Deus aqui na epístola dele. Nós estudamos a epístola aos Efésios no segundo trimestre, não é, pastor Nestor? Nós estudamos aqui na escola bíblica dominical. Olha só Paulo, o que ele fala aqui no início, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isso é importante, porque ele já inicia, são 2 coisas: você é crente de Campinas e é de Cristo Jesus. Você tem 2 endereços. Você é cidadão dessa terra, mas você é cidadão do céu. Glória a Deus. Então você é de Campinas, mas é de Cristo Jesus. Os irmãos de Éfeso e de Cristo Jesus. E ele continua: bendito Deus. Olha como ele vai pôr Deus aqui, Pai. Ele vai atacar a ideia de mãe, a ideia da maternidade divina de Diana, que Diana é a mãe dos efésios. Não tem mãe não, aqui é o Pai, glória a Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. A epístola aos Efésios, irmãos, é eclesiologia, para quem gosta de assuntos ligados à igreja, do corpo, diferente de Colossenses, né? Colossenses é cristologia, é da cabeça que ele fala, não é do corpo. Aos Colossenses, Paulo escreve falando da supremacia de Cristo como cabeça da igreja. Aos Efésios, ele vai falar do corpo.
que é a igreja, o que Deus revelou para a sua igreja. Então, a Epístola dos Efésios é maravilhosa e nós tivemos a oportunidade de estudar. Mas vai observando que Paulo fala para uma igreja sadia. Olha aí, ele fala do amor, ele fala da adoção. Lembra que eu disse para vocês, tinha muitas crianças que não tinham filho, aliás, que não tinham pai, que eram jogados lá órfãos. Ele vai falar da adoção, da questão que nós também fomos adotados por Deus. Ele vai falar da questão da adoção. E assim sucessivamente Paulo vai trabalhando, vai falando e vai admirando os irmãos. Se percebe que é uma admiração de Paulo pelos crentes que moram em Éfeso. Você pode ler a epístola, é uma epístola positiva, maravilhosa. Ele ensina aqui relacionamentos, fala da salvação pela graça, fala aqui sobre o mistério de Deus, a igreja como mistério de Deus. Paulo fala sobre a unidade da fé, fala sobre a santidade cristã, no capítulo 5, sobre a maneira que devemos viver, que é em amor e em pureza, está aqui no capítulo 5, fala sobre o casamento, ainda no capítulo 5, no capítulo 6 vai falar sobre pais e filhos, relacionamento de servos e senhores, fecha com a armadura de Deus. Quer dizer, algo maravilhoso, um alimento espiritual. Se porventura, irmão, você que está me ouvindo aí, ou você que está aqui presente, se porventura você ainda não leu a epístola de Paulo aos Efésios, são só 6 capítulos, irmão, você tem que ler isso, é muito importante, você vai crescer espiritualmente. É essa igreja, que agora não é mais Timóteo que é o pastor da igreja, porque depois de Timóteo, quem chega em Éfeso é João. O apóstolo João torna-se o pastor da igreja de Éfeso. E aí, na perseguição de Domiciano, ele é exilado para a ilha de Patmos. Já nós estamos falando para o ano de 90 ao ano 100. Basicamente, só João estava vivo. A epístola de Paulo tinha sido escrita entre o ano 60, 63, 64. Basicamente, nós temos agora a segunda geração de crentes na igreja de Éfeso. Não é mais aquela igreja daquele primeiro. Muitos cristãos foram martirizados, muitos foram, infelizmente, presos, deportados. Então você tem uma segunda geração de crentes em Éfeso. E agora o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus aparece para ele e dita: você vai enviar para mim uma carta para a igreja que ele mesmo tinha sido pastor, hein? Olha só. E ele vai escrever a carta. Ele escreve a carta conforme a orientação do Senhor Jesus, inicia dizendo aqui: conheço as tuas obras. Irmão, isso é muito importante, eu quero que você entenda isso. Você que está aqui, irmão, eu vou falar com temor e tremor de Deus. O Senhor sabe o que você anda fazendo. Vocês estão entendendo? Não se iluda. Ah, mas meu pai não viu, minha esposa não viu, meu filho não viu, o pastor não viu. Eu conheço as tuas obras. Você que está aí na tela, você que está me ouvindo, essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus. Eu conheço você. Ele inicia dizendo isso: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Conheço a tua paciência. Nós que estamos vivenciando esse momento de pandemia, como nós temos que ter paciência, né, irmãos? Momento tão difícil. Conheço a tua paciência e não podes sofrer os maus. Puseste as provas que dizem ser apóstolos. O que tem de escândalo hoje no Brasil, irmão, de gente que diz que ser apóstolo de Cristo, obreiros e obreiras que dizem ser apóstolos de Cristo, mas que só traz escândalo para o corpo de Cristo. Mas a igreja de Éfeso reagia. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, ó: não são, e tu o achasses mentirosos. É uma igreja sábia, uma igreja que tem discernimento, que não aceita qualquer conversa furada de um líder religioso que está em pecado. É uma igreja que tem discernimento espiritual. A igreja de Éfeso tinha e resistia
os falsos apóstolos, a falsa liderança. Tem gente, irmão, que despreza o seu pastor da igreja local para dar ouvido a pastores que a gente nem sabe de onde vem e nem para onde vai. Despreza o dirigente de congregação que está ali com ele, orando, chorando, visitando, levando o alimento espiritual e às vezes também material. Despreza para ficar lá na internet. Não, mas esse pastor é uma bênção, tal. Depois mas não tem discernimento espiritual. Despreza o seu pastor que ele conhece, que está vendo, que está orando ali com ele, está vendo a família dele, está acompanhando, que congrega com ele, para ficar ouvindo história de gente que nem sabe quem é. A igreja de Éfeso, a carta faz isso, essa menção. Eu sei que vocês têm discernimento, que vocês não aceitam esses maus apóstolos, esses falsos obreiros. Tem que ter discernimento, irmão, porque isso faz com que eu já não me escandalize mais o que está acontecendo hoje no Brasil, porque já naquela época tinha. Porque tem gente hoje, ai meu Deus, prenderam não sei quem, ai fulano de tal. Irmão, anos 100 isso aqui. Já tinha falsos apóstolos, já existia. E você quer saber o que Paulo fala? Abre a sua Bíblia em Atos aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vou ler para você o que Paulo falou sobre a profecia que ele profetiza em relação à igreja de Éfeso. Paulo vai se despedir dos irmãos, né? A partir do capítulo 20, aqui, vamos a partir do versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém, irmãos? Então ele já estava profetizando o que ia acontecer. Ele sabia que infelizmente lobos cruéis tentam de alguma maneira influenciar o rebanho de Deus. E não é que apareceram os lobos cruéis aqui, falsos apóstolos, e não é só esses não. Olha aqui no capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, obreiros fraudulentos, irmão. Nikos significa vitória em grego. Gente que achava que a graça de Deus era tão vitoriosa que ele podia adulterar, podia viver uma vida toda atrapalhada, e achando que está tudo bem, é a graça de Deus. A graça de Deus é tão grande que eu posso viver uma vida toda atrapalhada, não tem problema, pode pecar à vontade, pode adulterar, pode viver uma vida de vício, depois peço perdão para Jesus, está tudo resolvido. Nicolaítas. Mas graças a Deus que a igreja tinha discernimento para dizer não aos nicolaítas, não aos nicolaítas. A igreja reagia a essa situação. Mas nós temos obreiros fraudulentos aqui sendo mencionados na carta que o apóstolo João, que é o instrumento do Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que está falando para os irmãos de Éfeso, mas falando para mim, para você, para nós, que nós temos que ter discernimento de espíritos. Precisamos ter essa capacidade, irmão, de não ser manipulado religiosamente por líderes enganadores. Nós temos que ter discernimento e não ficar escandalizado simplesmente. Ao invés da pessoa ter discernimento, estou escandalizado do quê? Você tem que ter discernimento para odiar o nicolaísmo. E a Bíblia de Jesus fala assim, eu odeio também. Está escrito aqui no versículo 6, que os irmãos de Éfeso odiavam o nicolaísmo. E o Senhor Jesus disse que odiava também. Quer dizer, não tenho comunhão com essas coisas. E ele continua dizendo no versículo de número 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste.
Quer dizer, a igreja de Éfeso, ela estava caminhando, mas existe um problema agora, e eu preciso compreender isso, irmão, que é o versículo de número 4, eu preciso fazer a reflexão para a minha vida, porque o pregador, quando ele prega primeiro para ele mesmo, depois é para quem está ouvindo, mas a mensagem é para ele mesmo, essa mensagem é para a minha vida também. Olha só o que ele diz no versículo 4, tenho porém contra ti, irmão, eu tenho tremor em ouvir isso, porque quando alguém, vocês não sabem, eu estou na câmara, às vezes eu encontro alguém, eu sou contra você, nossa, dá uma aflição. Você já teve essa experiência de alguém chegar e falar, eu sou contra você? Dá um choque na gente, né? Porque se a gente faz de tudo para ser agradável, para ter comunhão com todo mundo, já pensou a pessoa, sou contra, tenho uma coisa contra você. Jesus está falando aqui, ele diz, ó, tenho porém contra ti, eu tenho uma questão aqui contra ti, sabe qual é? Deixaste o teu primeiro amor. Irmão, essa é a igreja do apóstolo João, denominado o apóstolo do amor. A igreja onde o apóstolo do amor escreveu, porque foi de Éfeso que João, o apóstolo, escreveu o evangelho de João, que fala muito de amor, porque Deus amou, né, o mundo de tal maneira. Escreveu a primeira, segunda e terceira epístola, foi de Éfeso que o apóstolo João escreveu. E se você já leu essas epístolas, que são pequenininhas, ele fala demais de amor, que Deus é amor, que você tem que amar, esse é o mandamento, é o amor, é amor, é amor, ele só fala de amor, a palavra resume, a palavra amor está presente nessas 3 epístolas. E agora Jesus fala para a igreja que o apóstolo João foi o pastor, e aqui que eu vejo que é Jesus mesmo que está falando, porque se fosse o João, ele dava um jeitinho de, talvez até de disfarçar, né? Olha, eu não vou falar desse assunto de amor, porque pega mal, né? Pois é, o Senhor Jesus falou para João, o apóstolo do amor, para a igreja em Éfeso, tenho contra ti, eu tenho uma coisa contra você, você deixou o primeiro amor. E eu e você que está aqui, e você aí na mídia, nós temos tendência a esfriar no amor, por causa do mundo, por causa das nossas relações, que começam a ficar relações apenas sociais, sabe? Daqui a pouco, irmãozão, irmãzinha, não sei o que lá, e vai perdendo a ideia do amor, vai virando um clube. Tem um monte de igreja que não é mais igreja, é meu amigo e minha amiga, é um ônibus que entra um monte, sai um monte, virou uma sociedade, é um clube. Não, irmão, corpo, nós somos irmãos, e nós temos que repensar sobre as nossas relações espirituais. Como que é o primeiro amor? Como que é o primeiro amor, irmão? Você quer jejuar, você quer receber o batismo no Espírito Santo, você quer falar língua estranha, você quer ler a Bíblia, você quer vir no culto, você quer levantar as mãos e glorificar a Deus. O primeiro amor, aquele gozo maravilhoso. O novo crente, né? Tadinho, tudo perfeito, todo mundo é perfeito no primeiro amor. No primeiro amor não tem defeito, irmão, tudo se perdoa, é a coisa mais linda, esse primeiro amor, irmão, porque a gente vai ficando velho, vai amadurecendo, vão entrando nas filosofias, daqui a pouco você está falando que bateu em mim, eu bato também, olho por olho, dente por dente, isso aí não é cristianismo. Bateu, levou, isso não é cristianismo, irmão. Então eu preciso repensar no que Jesus falou para mim. Ele falou, olha, pastor Alberto, eu tenho uma coisa contra ti, isso tem que estar na minha mente o tempo todo, para você que está aqui, para nós, eu tenho contra ti uma coisa. E o que é que a igreja de Éfeso tinha? Deixaste o teu primeiro amor. Eu preciso voltar então, irmão. E cada um de nós aqui sabe como que é o seu primeiro amor. Você sabe como é que foi o seu primeiro amor? Deixa eu dar uma materializada aqui. Dá tempo. Irmão, quando eu conheci a irmã Renata, minha esposa, aqui na igreja sede, meu Deus do céu, eu não vi a hora de vir para Campinas, irmão. Eu vim numa formatura aqui da escola teológica, a irmã Renata tocava aqui, eu vi, já senti uma alegria a hora que eu a vi. É o primeiro amor, é impressionante, meu Deus, que maravilha.
Aliás, eu falo sempre isso para jovens. Se a pessoa que você tem um sentimento ajuda você a ser mais crente, pode ter certeza que Deus está nesse negócio. Agora, se você está ficando fraco, se você não tem mais vontade de ler a Bíblia, se não tem vontade mais de consagrar depois que você conheceu essa pessoa, isso é laço, hein? Não precisa ser muito um gênio para entender os sinais, né? Então, se você conhece alguém que realmente está te motivando a ser um ser humano melhor, é a bênção. Agora, se você está ficando atrapalhado, sai disso. Estou falando para quem ainda não casou, né, irmão? Vai querer pegar minha fala fora do contexto, eu peço para Jesus te queimar agora, né? O irmãozinho que falou para mim, né, irmão? Você fala muito de casamento porque a sua esposa é uma bênção, a minha é uma tribulação. Imaginei o Apocalipse, irmão. Falei, nossa, a esposa dele... Pastor, o que o senhor tem a dizer para mim? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, pastor? Minha esposa é uma cruz. Pegue a sua cruz e siga-me. Não tem, não pode deixar a cruz, irmão. Não é para ser cruz. Mas se for, pegue a cruz e siga Jesus. É para ser bênção. O seu marido é para ser bênção. A gente não deixa marido, não deixa esposa, não deixa filho. Não é assim que funciona, irmão. Nós cremos em um Deus que ressuscita, que transforma, que muda, que faz milagre, que mexe na nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sofreu todas as nossas tentações que sofremos. Agora, onde está o problema? A gente não conversa com Jesus, né? É mais fácil chegar, irmão Marquinhos, põe a mão na minha cabeça que ora por mim. É mais fácil. Ele faz com alegria, eu faço também, os pastores fazem. Mas tem coisa que é você que tem que fazer. Volta para o primeiro amor. É o primeiro amor, irmãozinho. O que você fazia no primeiro amor? Não é aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela predisposição. Irmão, quando você está apaixonado, não tem barreira. Eu saí de, olha pastor Cleuto, saí de Jundiaí para namorar a irmã Renata em Padre Anchieta. Ainda bem que eu era abençoado pelo pastor Agostinho, de saudosa memória. Ia lá no Padre Anchieta, Jundiaí, irmão, é longe, hein? Você sabe o que estou falando. Vai pastor, agora o senhor é o pastor lá. Eu ia lá. Não perdia não, bastava a irmã Renata falar, pode vir. Nossa, eu vinha voando, passava, né? Vem, irmão, porque é isso. É o amor, nos motiva. Agora imagina uma dimensão espiritual. Quando o Senhor Jesus, se consegue lembrar quando Jesus entrou na sua vida? Quando foi quebrado aquele jugo pesado de escravidão, de vício, quando você foi liberto, quando o sangue de Jesus foi lavando o seu espírito, foi lavando a sua alma, foi lavando a sua carne, foi lavando as suas vestiduras, você foi renovado, você recebeu o selo do Espírito Santo. Então aquela alegria, aquele gozo de servir a Deus, você ia cantar o hino, podia ser o hino mais simples, você cantava com lágrimas, glorificando a Deus, falando línguas estranhas. Isso não é saudosismo, isso é primeiro amor. Porque o saudosismo é aquele negócio da pessoa que quer se engrandecer, né? Irmão, antigamente eu orava 10 horas, por que não ora mais? Não é para mudança de caráter, é só para dizer que ele era. Irmão, eu fazia isso, fazia... isso é saudosismo. Eu estou falando de você querer mudar, retomar o primeiro amor. Quanta gente não está lendo a Bíblia mais, irmão? Não dá mais tempo. Ele tem que assistir filme, tem que entrar nas redes sociais, tem que fazer um monte de coisa, mas não lê mais a palavra. Isso é perder o primeiro amor, irmão. Lembra que você lia todo dia a Bíblia? Você lia todo dia a Bíblia. Não lê mais. Você acha que isso não vai ter consequências espirituais na sua vida? Quantas pessoas que todo dia orava, entrava no seu quarto, fechava a porta e chorava, pedia o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, buscava a presença de Deus. Hoje, irmão, chega na casa dele e já mergulha na cama. Volta para o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma eclesiologia perfeita. E é isso que me deixa intrigado, preocupado, pastor Daniel. Porque a igreja de Éfeso teve os melhores pastores, teve a melhor doutrina,
tinha tudo do bom e do melhor, irmão. Mas Jesus chega para ela e fala assim: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. E aí ele exorta nós, a mim, a você que está me acompanhando, versículo 5, lembra-te, pois de onde caíste? Quando foi que você parou de buscar a presença de Deus? Quando foi que você parou de ler a Bíblia Sagrada? Quando foi que você parou de ter prazer na palavra de Deus, na oração, nas coisas de Deus? Quando foi? Lembra-te da onde você caiu. E aí vem a palavra-chave: arrependa-te. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa porque Jesus está me dando chance. O Senhor Jesus está me dando uma oportunidade. Arrependa-te. Arrependa-te, volta para o primeiro amor, volta a dar glória a Deus, volta a buscar o batismo no Espírito Santo, volta a ler a palavra, volta a cultuar, volta à adoração, irmão. Arrependa-te, arrependa-te e pratica o quê? O que é para praticar? As primeiras obras. As primeiras obras, quando você está no primeiro amor, aquelas obras, dedicação, de participação, de devoção altruísta, não é por pressão não, irmão, porque a coisa mais feia que eu vejo no mundo religioso é uma pressão, pessoas tendo que fazer ou viver de determinada forma, porque é obrigada por um grupo de pessoas, uma opressão religiosa. Não, é altruísmo. Eu estou falando de altruísmo. Eu vou ler a Bíblia, não é porque tem uma pressão sobre mim, sou obrigado a ler, eu vou ter que ler a Bíblia. Poxa vida, tem que ler a Bíblia, irmão. Não, irmão, porque você tem prazer na palavra de Deus. Palavra de Deus, como o salmista diz, né? São palavras refinadas 7 vezes no fogo, como ouro. Palavras que edificam, que governam, que protegem a minha vida. Ter prazer nas coisas de Deus, prazer de estar com o povo de Deus em comunhão, buscando a presença de Deus, desejo, prazer. E ele fala: arrependa-te e pratica as primeiras obras. E aí vem a segunda advertência: porque senão, olha o que vai acontecer, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Porque tem gente que acha que está na presença de Deus com a vida toda atrapalhada. Olha que ilusão. Tem gente assim, irmão, vive uma vida toda atrapalhada, aí pega o Novo Testamento e enfia no bolso, acha que Deus é obrigado a proteger ele. É a famosa teoria do templo. Israel era assim, vivia uma vida toda atrapalhada, os reis sem temor de Deus, tudo adorando ídolo, tanta coisa errada, mas só porque o templo Deus tinha consagrado lá em Jerusalém, então Deus era obrigado a protegê-los. Era a teologia do tempo. Imagina, ninguém põe a mão aqui em nós não, aqui está o Shekinah de Deus, aqui está a casa de Deus. Duvido que alguém vai mexer com nós. Irmão, os babilônios falaram, atacaram fogo até no templo. Você não tem proteção não, irmão. Nossa proteção está debaixo do sangue de Jesus. Viu? Não é porque você está com o Novo Testamento no seu bolso, você acha que está com o Salmo 91 para baixo para cima, está achando que você está livre? Você está livre se você tiver comunhão com o céu, comunhão, falando com Jesus, em unidade com Jesus, dirigido pelo Espírito Santo. Que a nossa fé cristã não é talismã não, irmão. Isso é o mundo que é assim. A religião do mundo é assim. É só repetir meia dúzia de vezes não sei o que lá, são tudo coisas mágicas. As coisas de Deus não funciona dessa maneira. É comunhão. Comunhão com o Senhor. Então ele fala aqui, que tirará. Agora eu volto para a história. Você quer saber a coisa triste? Éfeso foi riscada da história. Pastor Cleuto, irmã Rose, não sei se a irmã Marta Sueli está aqui, irmã Teresa, não sei se o pastor Cláudio está aqui, irmão Lindivan. Nós vimos o que restou de Éfeso. Só ruínas. Só ruínas. É isso que vai acontecer quando as pessoas abandonam Deus, deixam o primeiro amor, acham que Deus não está olhando para nós, são indiferentes às advertências de Deus, porque Deus nos adverte, irmão.
ali em Crônicas, antes do povo de Deus ser mandado embora da terra prometida, aqui no livro de Crônicas, e eu falo isso no meu livro aqui, estou com o livro aqui, O Povo de Israel, o livro que eu escrevi, eu falo sobre 2 Crônicas, explico essa temática que tem a ver com o texto que eu estou lendo aqui com os irmãos. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, aqui fala o que aconteceu com o povo. Está aqui no versículo 16. Olha como se comportou o povo de Israel. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Tem gente que está zombando, irmão. Todo dia a palavra está sendo ministrada, com poder, com autoridade. Deus tem falado profundamente, irmão, com a sua igreja nesses dias. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Pararam para pensar isso? Não tem mais cura. Olha que situação, não havia mais. Eu falo sobre o livro que eu escrevi, aquele livro que muitos irmãos aqui já receberam, né, dirigentes. Eu sempre presentei os irmãos com o livro. Esse livro eu reescrevi, agora ele tem 300 páginas, e eu ponho uma cronologia sobre Israel até o plano do presidente Trump, agora do dia 28 de janeiro de 2020, quando ele lançou o plano Paz para a Prosperidade para a região do Oriente Médio. Então é um livro atualizadíssimo ali fora. Se os irmãos tiverem interesse, tem os irmãos ali com esse material à disposição. Aqui eu falo sobre isso. Não houve mais remédio para aquele povo de Israel, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, irmão. É a justiça e o amor se beijaram. É isso que diz a palavra de Deus no Salmo, de maneira cantada. Então, irmãos, aqui em Apocalipse tem uma advertência para a minha vida, e eu espero que você entenda isso, que uma igreja que foi bem pastoreada, ensinada pelo grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo, seu filho na fé, um homem exemplar, e por João, o apóstolo do amor. Essa foi a carta para a igreja de Éfeso, e esse é um conteúdo que serve para mim hoje, para eu estar alerta. Mas graças a Deus que ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. E eu tenho certeza que aqui nós temos ouvidos, que aqui nós temos sensibilidade espiritual, que o nosso coração está aberto. E você que está me acompanhando aí online, você tem ouvido e sensibilidade espiritual para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não é mais Éfeso apenas, o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqui vem uma palavra maravilhosa de conforto para mim e para você. Ao que vencer, glória a Deus. Ah, meu irmão, com essa pandemia tem muitos irmãos que já passaram, estão na igreja gloriosa, mas venceram. Venceram, irmão, glória a Deus. Deixaram um legado, uma memória, venceram. E ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. O Senhor tem coisas boas para você. O Senhor ama você, você que está aqui, você que está me acompanhando online. O Senhor nos ama, e Ele tem coisas boas, promessas gloriosas para mim e para você. Vamos retomar essa postura de fé, de primeiro amor, de oração, de leitura da palavra, de culto ao Senhor. Vamos tomar posse desse primeiro amor, e jamais vamos permitir o esfriamento espiritual. Que Deus continue abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus, amém.